O país deve sim se envergonhar pelo número de presos que tem. O país deve sim se envergonhar pelo número de presos provisórios que tem. Se nós continuarmos com essa postura legislativa e com essa postura judicante e com essa postura de outros atores do sistema de justiça criminal, nós alcançaremos em muito pouco tempo a desonrosa primeira colocação em número de presos absolutos do mundo. E isso já é um sinal de envergonhar qualquer cidadão. Preocupam-se algumas instituições em dizer se a atividade fim ou atividade meio da audiência de custódia é reduzir ou aumentar o encarceramento. Preocupam-se algumas instituições em dizer se prendem-se mal ou se prendem-se menos mal, ou se a culpa de prender ou manter preso é de um ou outro ator do sistema de justiça. É um fato inequívoco e não se pode negar, obviamente, por qualquer ângulo que se analise, que o Brasil prende muito e prende muito mal. Quando se constata nos telejornais ou em pesquisas que existem cidadãos presos por crimes cometidos e presos para além da pena que lhe foi aplicada, isso é uma vergonha. Quando se diz que o país não sabe exatamente o número de presos que possui, isso é uma vergonha. Quando nós constatamos que o Estado não tem a chave dos presídios e que essas chaves ficam na mão dos presos, e que os presos se faccionam e o Estado não consegue intervir, isso é uma vergonha. E como lidar com essa situação, se não colocando um filtro de racionalidade na entrada do sistema penitenciário? Como lidar com essa situação se o Estado não possui recursos e, ainda que injete muito recurso, não chegará a bom termo de bem cuidar de tanta gente presa? A prisão, senhores senadores e aqui presentes, estudiosos do tema aqui presentes, ontologicamente não foi pensada. A prisão simplesmente ficou quando se extinguiu as penas perpétuas e as penas de morte com o advento dos Estados modernos do Ocidente. Ela ficou e nunca foi repensada. E quando foi pensada por estudiosos, como diz o professor Zaffaroni, toda vez que a prisão se sentou no banco dos réus, à luz de ser testada por alguma capacidade cientificista, ela não obteve êxito. A prisão nunca demonstrou a que veio e a que está. Então, urge pensar sim o sistema repressivo penal, que utiliza a prisão como eixo central punitivista, porque essas pessoas que nós colocamos no cárcere são essas mesmas pessoas que retornarão à sociedade. Como é que nós cobramos mudança de valores dos presos, possibilidade de ressocialização, se a gente exclui o sujeito na premissa de reinseri-lo adequadamente? Do ponto de vista da lógica formal, essa proposição não encaixa. Então, há necessidade de nós fazermos juízos críticos quando um instituto como esse, que já veio determinado no Pacto de São José da Costa Rica, portanto o Brasil está atrasado. O Brasil não está sendo protagonista em absolutamente nada, o Brasil está atrasado, com uma lei que internalizou, supralegal e na forma infraconstitucional, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há novidade na audiência de custódia. Há, sim, necessidade de aprimoramento. E a audiência de custódia, há que se diga, deve ser, ainda que chegando atrasada, deve ser uma mudança de cultura jurídica, senador, para que se olhe os procedimentos judiciais não como protocolos automáticos de fazer condenações ou absolvições. Falou-se aqui de transformar a audiência de custódia quase que num plea bargain, numa cultura jurídica de common law que não é a nossa. Nós temos uma carta constitucional que traz como cláusula pétrea o devido processo legal. Como é que a gente anula uma cláusula pétrea para dizer, de afogadilho, que a audiência de custódia deve fazer em julgado ali o cidadão
que é apresentado em 24 horas sem possibilidade de defesa, sem possibilidade de se discutir o mérito. O que é? A gente quer, então, pôr o sujeito condenado logo? Então isso é uma forma de reduzir encarceramento? Eu diria que isso é uma incrementação do encarceramento e uma situação, perdoem-me a dureza da expressão, mas uma situação institucional emburrecedora do ponto de vista do que se busca com o processo judicial. Discute-se a forma de se chegar a um veredito desde Sófocles. Se formos estudar Foucault remete às tragédias gregas no sentido de se aprimorar um procedimento de descobrimento de uma realidade que seja calcável e possível de se passar em julgado. E agora a gente quer discutir isso em 24 horas colocando um sujeito sentado, passando um ritual ali de uma forma absolutamente automatizada, para que consigamos, num curto espaço de tempo, uma sentença condenatória, no sentido de resolver o aparente problema que nós temos, ou aparentemente resolver os muitos problemas da justiça criminal, melhor dizendo. Trata-se sim do oposto, trata-se sim de valorizar a nossa cultura jurídica e não fazer da oitiva do acusado na audiência de custódia um recrudescimento da inconstitucionalidade que havia no Código de Processo Penal antes de 2008. A reforma do Código de Processo Penal trouxe o interrogatório para o final da instrução. Ouvir o preso e querer extrair da audiência de custódia um veredito condenatório significa colocar não só o interrogatório antes do processo, não só colocar a charrete diante do boi, ou a carroça diante do boi, como subverter a lógica do devido processo legal. Isso não pode. A gente não está fazendo aqui emenda constitucional. A gente não está... Aliás, nem emenda constitucional caberia. Teria que convocar um poder constituinte originário para rediscutir isso. Será que é isso que se trata de discutir? Não. A gente tem que discutir que nós somos o 4º país que mais encarcera no mundo e em velocidade o 1º. É isso que a gente tem que discutir. E aqui ninguém prega impunidade, não. O que se prega aqui é que prender aqueles que efetivamente devem ficar presos e não alimentar facções criminosas com novatos na cadeia, com esses jovens que estão perdidos às raias da nossa sociedade, que eu tenho mais 1 minuto e vou acabar no tempo, senador, e pegar esses jovens e marginalizar ainda mais esses jovens, expulsar esses jovens da civilidade, utilizando o direito penal, é a pior forma de tentar resolver os nossos conflitos sociais. Não devemos esquecer que o direito penal nada mais é do que a compilação mais absurda dos nossos conflitos sociais. Então a gente tem que chamar o direito penal chamar menos tanto quanto possível e não chamá-lo mais ainda a interferir na vida do cidadão de forma que aniquile a dialética institucional já existente. Então devemos partir da audiência de custódia para aprimorar o sistema judiciário como um juízo de cautelaridade, sim, porque é ali que se apura os direitos e garantias individuais. E os procedimentos, permita-me concluir em poucos segundos, senador, e os procedimentos contra policiais e maus policiais que serão aproveitados e perseguidos em plataforma adequada, ou seja, em processos correicionais e não ali no ambiente daquelas audiências de custódia. Muito obrigado.